Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e dirija, quando juntos, mais uma vez, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, na direção de nosso Pai, na direção do Espírito Santo, examinamos as Escrituras. Hoje nós vamos falar a respeito de quando vamos na presença de Deus. Quando vamos na presença de Deus? Quando que estamos na presença de Deus? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Muito bem. Hoje, o Senhor Jesus está, da mesma forma, percorrendo as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando, indo para Jerusalém. Como assim? Como que pode ser isso? Isso é o seguinte: como no passado, como nesse tempo aqui, o Senhor estava ensinando o caminho da salvação. E estava indo para Jerusalém, onde ele tinha que cumprir lá a palavra de Deus e ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Morrer em nosso lugar, comprar-nos com seu sangue puro e imaculado. Hoje, o Senhor está também percorrendo todos os lugares, em todo o mundo, voltando para Jerusalém. Porque quando ele ressuscitou, ele diz: ide por todo o mundo anunciando o Evangelho. E depois, em determinado momento, ele fala que tem ainda um remanescente em Jerusalém, que não se contaminou com mulher, não se desviou da verdade, se manteve firme. Então a salvação não é mais, hoje em dia, desde que Jesus veio ao mundo, não é mais só para o judeu. É também para o mundo todo, para todo gentio, desde que venhamos a aceitar a Jesus e obedecê-lo nos seus ensinamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao Pai e ao próximo como a nós mesmos. E não temos, a salvação agora é pela graça, não é mais pela lei que Deus deu através de Moisés para os judeus, para os hebreus. Agora, essa lei era apenas a sombra do que viria, da perfeição que viria. A lei não é perfeita, a perfeição é Cristo. Então nós somos salvos pela misericórdia de Deus, mostrada através de seu Filho que morreu no nosso lugar. Nós não temos mais que matar cordeiro, não temos mais que fazer as coisas da lei para sermos salvos. Então pode matar, pode roubar. Não, isso continua sendo pecado, como o Senhor sempre falou, né? Quem ama não mente, não rouba, não estupra, não mata, não engana, não tapeia, não faz nada que é carnal, porque nós, transformando nossa vida, nós vivemos em espírito e em verdade. Se eu estou vivendo em espírito, o que eu tenho que buscar as coisas da carne? Como o Senhor já vimos, e isso está na palavra, e devemos sempre recordar, buscar primeiro as coisas de Deus, não é? A verdade, a fé, o amor. As outras coisas são acrescentadas. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque eu estou buscando as coisas espirituais. O reino do céu e a sua justiça são coisas espirituais, não materiais. E as coisas materiais serão acrescentadas, serão dadas conforme nossa necessidade. Deus jamais vai nos desamparar. Então ele está ensinando isso em todo o mundo. Está voltando para Jerusalém, está voltando para o lugar onde se levantarão duas testemunhas de Jesus Cristo, não é testemunhas de Moisés, testemunhas de Jesus. Farão as obras, todas aquelas que eles quiserem aí dizendo assim, eles só vão querer fazer a vontade de Deus. São duas testemunhas fiéis, são sinceras, são levantadas por Deus e não vão querer fazer a vontade própria delas. São dois homens que serão levantados e serão usados poderosamente por Deus. Pode até já estar lá, não sei, mas eu acredito que sim. E no momento certo, Deus dará poder a essas duas pessoas que farão sinais e obras maravilhosas para os hebreus, para os judeus, lá em Jerusalém. Farão coisas tremendas para fazer com que o povo de Deus volte ao Pai, porque estão afastados, estão esperando o Messias já veio, eles não entenderam, e pela recusa deles, o mundo foi salvo. Então, quando eles aceitarem, vai ser uma glória maravilhosa. Se na rejeição que deles
rejeitaram Jesus. O mundo foi abençoado. Quando eles aceitarem, vai ser a volta do Senhor Jesus na terra. E realmente vai ser isso que vai acontecer. Então, o Senhor já está voltando para Jerusalém. Está se aproximando de Jerusalém. Quanto mais se aproxima, mais o inimigo trabalha para que ele não chegue lá. Mas ele está, nada detém o Senhor. Tudo tem seu tempo, sua hora. Ele está voltando para Jerusalém, está chegando lá. E é o que acontecia aqui. Percorria cidades, aldeias e caminhava para Jerusalém. Então nós aqui, onde nós estamos, fora de Jerusalém, não somos judeus, hebreus, nós vemos aqui. Senhor, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então lute, faça de tudo para entrar pela porta estreita. Como assim porta estreita? Porta estreita, você sabe, tem a porta, ele comparou com uma porta, uma coisa tão simples. Você entra e sai usando aquela porta. A porta das ovelhas, porta de uma casa, não importa. Isso não traz dificuldade nenhuma. Porque se somos ovelhas, vamos entrar e sair do aprisco. Enfim, nós entramos pela porta estreita. Por que porta estreita? Porque são poucos os que entram por ela. E por isso nós temos que lutar para entrar por ela. Por que é tão difícil? Porque é uma porta muito apertada, muito difícil segundo a nossa carne. Nós temos que renunciar a nós mesmos, como Cristo também renunciou sua própria vida para nos salvar. E Cristo, o Senhor Jesus, lá em oração no jardim, e suou grandes gotas de sangue, de ver o que iria passar. E pediu, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Olha a luta dele para recusar a própria vida para a nossa salvação. Por que eu não posso recusar as coisas materiais, um pouco das coisas materiais, sabendo que Jesus não vai me tirar desse mundo material, mas vai me dar graça para viver aqui, suportar as lutas, dar sabedoria para viver? Mas as pessoas não querem isso. Então, quando ouvem uma mensagem um pouco mais enxuta sobre o caminho, não aquela mensagem, venha como estiver, fique do jeito que quiser, e Deus vai te abençoar com maravilhas e bênçãos e coisas materiais. Isso não é mensagem de porta estreita. Essa não é a porta estreita, essa é a porta larga. Muitos entram por essa porta, muitos caminham por esse caminho pensando que recebendo as coisas materiais estão agradando a Deus e são abençoados por Deus e tal, né? Mas o que Deus quer de nós? Quer uma vida em espírito e em verdade. As outras coisas que são as materiais serão acrescentadas na medida de que nós precisarmos. Então, mas aquele irmão é mais abençoado que eu, porque ele tem um carro novo, tem uma casa boa, eu não tenho, eu pago aluguel, eu ando de bicicleta. Você está vivo, com saúde, tem condição de servir a Deus? Sim, então você está reclamando de quê? O Senhor Jesus não tinha nada, até foi sepultado, tem até um hino que fala isso, não tinha nada, ele ganhou tudo, até a roupa que ele vestia, o túmulo que ele foi sepultado, era tudo dos outros, não era nada dele, não tinha onde reclinar a cabeça. Filho de Deus, esse é o Filho de Deus, o Filho unigênito, nós somos adotivos. Então, é isso que está dizendo aqui. Você busque entrar pela porta estreita. Nossa, essa mensagem é um pouco difícil, hein? Esse pastor aí não está com nada, né? Eu vi hoje um comentário que fizeram lá sobre um dos vídeos, me tratando como... Eu nem vou dizer aqui, não tenho pena desses irmãos, Deus tenha misericórdia dessas pessoas, mas examine primeiro antes de tomar uma decisão da tua vida. É uma decisão para a vida eterna, gente. Não é brincadeira, não. Então está falando aqui, olha, você está ouvindo, o Senhor está caminhando por tudo aí. Você está ouvindo o chamado? Qual é o chamado? Aceite a Jesus, aceite a palavra dele, viva em espírito. As coisas materiais serão acrescentadas, não odeie ninguém, não retribua o mal que você recebe com outro mal, retribua com o bem, faça o bem, faça como Jesus fez, perdoe. Mas é difícil, hein? Eu vou... Então não pode fazer isso? Não pode fazer. Não, você pode fazer o que você quiser. Mas voluntariamente, eu não vou matar, não vou roubar, não vou enganar, não vou prostituir, não vou adulterar, não vou mentir, não vou fazer nada que desagrade ao Senhor. Voluntariamente. Eu luto contra a minha carne. E a minha carne combate contra o espírito contra a carne, para mim fazer o que eu não quero.
eu não quero. O que eu não quero? Para não fazer o que eu quero. Eu quero viver a vida carnal, mas o Espírito que está em mim diz, não faça isso. Eu vou viver o que o Espírito me manda. Eu faço o que eu não quero. Eu não queria deixar o mundo. Eu não queria deixar as coisas materiais. O mundo está aí, nós temos que viver nossa vida. É mentira, a vida está em Jesus. A vida eterna está em Jesus, não está no mundo. Se o mundo vos odeia, é porque você não é do mundo. Se o mundo te ama, toma cuidado, porque o mundo só ama o que é dele. Então, eu não estou julgando as pessoas que estão vivendo em erro. Eu estou dizendo, desperta, aceite a Jesus, a porta estreita vai se fechar, como diz aqui. Quando o pai de família... porque muitos vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem a estar de fora e a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo, ele vai dizer, não sei de onde vós sois. Então, irmãos, o Senhor está chegando em Jerusalém. A volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. E lá serão levantadas as testemunhas. A porta vai se fechar. Você não vai ter mais essas mensagens que você está recebendo. Você não vai ter mais condições de examinar a palavra e entender a palavra, porque o entendimento vem pelo Espírito. E hoje o Espírito está sendo derramado sobre todos, como é a promessa de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, serão feitas grandes maravilhas. O Espírito está sendo derramado agora. Somente há um que agora resiste ao inimigo até que do meio seja tirado. E vai ser tirado, a porta vai ser fechada. E você vai entender a palavra como? Como você vai buscar a Jesus? Quem vai te ensinar o caminho estreito? Já está sendo ensinado, não por mim, pelo Espírito Santo que está me usando para falar contigo. Então, irmãos, despertemos. Despertemos para essa obra maravilhosa. Então, quando que eu estou com Jesus? Todos os dias que você levanta com vida, que você acorda com vida, Jesus está com você, te ensinando, te mostrando, te animando, te corrigindo. Todas as vezes que você vai a um culto, você deve ir pensando assim, o Senhor Jesus está lá, eu vou lá encontrar com Ele. Ele está com você desde antes, mas você indo lá, você vai saber assim, eu estou indo falar com Jesus, estou indo buscar Jesus, vou ver o que o Senhor Jesus tem para me dizer. Esse culto está meio frio, esse culto está, eu não gostei muito, não tem aquelas glórias, aquelas coisas. Mas o Senhor nunca fez isso. Quando que você viu o Senhor reunido? Ele chegou na beira do mar lá, as pessoas estavam lá, foram bastante gente, ele subiu num barquinho e começou a ensinar. Havia um homem que tinha uma grande plantação e tal. Que mensagem que é essa? Imagina aquelas pessoas naquele tempo lá ouvindo uma mensagem. O que esse homem está ensinando para nós aqui? É assim. Ninguém ficou, glória a Deus, aleluia, Maranata, oh Senhor, que maravilha. Não, falou de um homem que tinha uma plantação e falou de alguém que estava, encontrou uma pessoa quase morta. Esse é o ensinamento. Isso é para daí nós tirarmos o ensinamento que nos faz entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito. Que são poucos os que entram e caminham por esse caminho. Precisa estar sempre atento, é um caminho estreito. Então é isso que o Senhor quer de você. Você esteve com Jesus hoje? Jesus está em tua vida hoje? Então é o que Ele me manda perguntar para você. Desperta, Ele quer te abençoar e te salvar. Mas você tem que tomar a decisão. Que Deus nos abençoe, nos dirija. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.